seguramente está na dúvida de todos os participantes associados lá aqui da DICAP, participantes do Postares. Mas a dúvida diz o seguinte, né? Por que como aposentado, né, desligado da empresa, já aposentado, já assistido pelo Postares, eu tenho que continuar contribuindo na formação do patrimônio, ou seja, eu tenho que ficar pagando essas cotas extraordinárias? Uma pergunta assim, bastante simples, mas que seguramente é a dúvida de muitos colegas que estão aqui. Por que depois de contribuir a minha vida inteira para a formação desse patrimônio, né, contribuir durante toda a minha jornada de trabalho para constituir o fundo, né, que visava a minha aposentadoria, eu ainda tenho que continuar contribuindo com essas cotas extraordinárias? Por que existe uma previsão legal do pagamento das parcelas extraordinárias? Existe uma mudança de movimento social e do indivíduo, né, como um todo. Então, assim, existem tantos fatores externos econômicos quanto fatores externos próprios da vida do participante do fundo, que modificam a estrutura com a qual foi baseada aquela contribuição ordinária. Então, quando você fala assim, eu contribuí minha vida inteira como ativo, a vida inteira já é um indicador de que algo não pode ser sólido na previdência privada ou imutável. Porque são relações de longo prazo. Então, um fundo costuma contribuir, às vezes, 30 anos para começar a pagar um benefício. Quando você fala num plano de benefício definido, a contribuição é que varia. Então, você tem que manter o equilíbrio do fundo. Você contribui, forma uma reserva que tem que suportar o pagamento daquele benefício. Tem que equilibrar. Se em algum momento você vive mais anos, por exemplo, ou seus dependentes têm uma idade mais jovem, isso desequilibra, porque eu vou ter que pagar mais benefício. Então, eu tenho que ajustar a contribuição. A previsão legal é para essas pequenas variações. Então, existe uma previsão legal que, assim como eu coparticipo, né, patrocinador e participante, ao longo dessa formação de reserva, né, que é na fase de contribuição, né, de acumulação de reserva, eu faço também se precisar de um ajuste. Tanto que as regulamentações falam assim, ó, você tem que passar dessa camada, dessa outra camada, entrar nesse núcleo por 3 anos consecutivos para validar um plano de equacionamento. O que é diferente do movimento que a gente está vendo hoje, de planos de equacionamento estrondosos, de valores altíssimos. Por quê? Não são os pequenos ajustes econômicos. Não são frutos de investimento, não são frutos de mudança estrutural. Uma sociedade, ela não muda a sua estrutura familiar, de longevidade, abruptamente. Então, essa previsão, ela não incomodaria nem participante, nem patrocinadora, se acontecendo dentro da regularidade. Agora, o que a gente tem visto, como a gente discute, por exemplo, nessa ação da PED, por exemplo, que é a causa do débito, é porque essa causa ela vem de fontes de endividamento, de não cobrança de valores passados, de não recebimento no momento oportuno, de gestão. Então, a gente tem elementos externos que estão causando esse equacionamento tão grande. Agora, a previsão regulamentar de paridade, né, que está lá previsto no artigo 21 e que é sempre a resposta que todos os fundos dão, ele não é absoluto. Então, quando fala assim, por que eu tenho que participar? Não, eu tenho que participar porque eu sou corresponsável pelo meu fundo. Agora, eu sou corresponsável em qualquer situação? Não. Assim como na vida civil, eu não sou obrigada a responder por uma dívida que decorre de um ato ilícito, né? Eu não sou obrigado a suportar um contrato que tem quebra
né, de obrigações. Então, existe uma série de fatores aí que tornam relativo essa participação. Então, quando você fala só de déficits estruturais ou de ajuste nos investimentos, existe uma previsão de que todos colaborem para a manutenção daquele fundo que tem um propósito coletivo. Mas, fora isso, tá certo, eu não tenho que responder por qualquer dívida que venha, eu tenho que responder por algumas. Ficou claro, assim, a explicação está bastante claro, as razões, quer dizer, a previsão legal, estrutural do sistema com relação à questão dos desequilíbrios, porque nós estamos falando de volumes significativos, poupados ao longo de vários anos, investidos para poder suportar, né, os compromissos por um longo tempo, né, de usufruto deste benefício, o que é o espírito da lei, que seriam as variações de mercado e os seus impactos, né, em relação aos fundos vertidos ali. Agora, lógico que, inclusive, é objeto da nossa discussão e da nossa ação, de que, efetivamente, no caso do Postales, as razões que levaram a esse desequilíbrio acentuado não foram apenas questões estruturais, como a ampliação da tábua de vida, essas coisas todas. Foram problemas de gestão, né, problemas de fraudes, efetivamente, que estão sendo questionados aí já em outras esferas, em outras ações. Então, é isso que leva, quer dizer, o espírito da lei, né, quando fala da paridade, ele toma como princípio, ele tem como assentamento, né, essa questão de dinâmica de mercado, né, de preservação de valor, né, aplicado em relação à dinâmica de mercado, que ninguém pode efetivamente garantir, né, que amanhã o real que eu apliquei na ação daquela empresa efetivamente vai se transformar em R$2, né? Pode não chegar nesse resultado, isso gera desequilíbrio. Mas o espírito da lei efetivamente não foi para proteger bandidos, não foi para acobertar malfeitos, coisas desse tipo. E é exatamente isso que nós discutimos, para distinguir, né, essas razões, né, que levam a esse desequilíbrio e que efetivamente colocam os nossos associados, né, como é o caso do nosso amigo Mário Machado e todos os outros, a questionar, puxa vida, por que eu tenho que pagar uma conta tão pesada, né, em razão dessas situações. Então, eu acho que está claro, viu, Mário? Eu espero que você e os colegas tenham entendido aqui. Tem outro ponto também que foi colocado aqui, doutora Luísa, que é muito interessante, é um tema realmente novo, uma abordagem nova para o nosso pessoal, tenho certeza absoluta. Já surgiram perguntas aqui, tanto do Silvério, né, colega do Rio de Janeiro, que eu conheço há muitos anos, meu amigo de longa data, né, e o Antônio, deixa eu aqui, só um instantinho, e o Marcos Travasso. Eles perguntam o seguinte: o que é o assistido? E aí, Chabone, como eu reconheço que eu estou com a para mim partiu um pouquinho o áudio. O teu som está um pouco cortadinho. Tá bom. Só repete para mim a pergunta. Eu ouvi bem o nome, o Silvério, o Marcos, eu queria só repetir a pergunta. A pergunta o que é assistido com abono e como eu reconheço que eu sou um assistido com abono? Tá. O assistido com abono, na data que ele solicitou o benefício, constou para o Postales que ele tinha mais de 30 anos de contribuição para o INSS. Quando ele pega o demonstrativo de cálculo dele, do benefício, vem a existência ou não do abono que acredita no valor daquele benefício final. Então, num plano de benefício definido, quando você solicita o benefício, é apurada uma média da sua remuneração, da base, né, de contribuição, deduz o valor da aposentadoria do INSS. Para o assistido com abono, vem um acréscimo, que é um adicional de até 20% daquele valor que foi apurado, porque ele teve mais de 30 anos de contribuição.
Isso é uma previsão regulamentar e que está disponível para consulta dele no demonstrativo de cálculo do benefício. Então, lá ele vai vir com esse nome mesmo, abono. Se tiver um valor creditado, ele vai saber que ele é um assistido com abono. Se ele não souber dessa forma, ele sabe fazer a contagem do tempo no INSS. Então, no Postales, quando você começa a receber um benefício de previdência complementar, existe a data de início do benefício, que vem com a sigla DIB, DIB. Então, que é data de início de benefício. Você tem a data de início do benefício, tanto para a Previdência Social quanto para a Previdência Complementar. Você tem como olhar a data do seu início de benefício e saber se naquele período você tinha 30 anos de contribuição para o INSS. Então, se você souber uma informação ou outra, para quem tem o demonstrativo de cálculo, está fácil. Para quem não tem o demonstrativo de cálculo, o próprio tempo de contribuição no INSS vai dar para ele essa resposta. Passou de 30 anos, você é assistido com abono. O regulamento do plano Postales, quando foi saudado, ele foi concedido tanto ao participante ativo quanto ao participante com abono, porque já tinha mais tempo de casa, eram os funcionários mais antigos do Correio, provavelmente. Então, essas pessoas, eles tiveram uma isenção de contribuição. Então, uma pessoa também que antes do equacionamento não contribuía com nada mais para o Postales, mesmo sendo participante assistido, ele é com abono. Se o seu contra-cheque antes do equacionamento não fazia nenhum desconto de contribuição ordinária, você era com abono. Porque essa vantagem de não ter que contribuir para o fundo foi concedido pelos Correios no regulamento do plano. Então, quem era com abono ou não fazia contribuições ordinárias, ou tem o demonstrativo de cálculo e viu lá o acréscimo do abono, ou então vai observar na data do recebimento do benefício do Postales se já tinha 30 anos de contribuição no INSS. Não sei se eu tinha 30 anos de contribuição no INSS. Pode ligar no 135 e perguntar, pode pegar um documento no INSS que chama CNIS, que essa contagem de tempo está disponível na Previdência Social para consulta. Se você ligar no número 135 do INSS e falar assim, eu queria saber meu tempo de contribuição na data X. Quanto tempo eu tinha? Eles vão te dar em meses. Você divide por 12 e você vai saber se você tinha ou não 30 anos. Se tinha 30 anos, é participante assistido com abono. Se estava pagando contribuição ainda como assistido, aí já é uma outra questão a ser, né, reparada, mas dentro do equacionamento faz essa distinção, dentro do regulamento faz essa distinção, que transfere também para o equacionamento. Ok, acho que ficou claro para as pessoas aí a questão. Tem uma dúvida processual que é sempre uma questão muito repetitiva nos nossos casos aqui. Eu vou compartilhar para nós termos uma resposta aqui, doutora Luísa. A questão é, nós ingressamos com a ação e foi dito lá os associados até acho que julho de 2021, se eu não tiver... Setembro? Se eu não tiver... Setembro, 1º de setembro. Setembro de 2021. A pergunta que a Estefânia Ferraz nos coloca é a seguinte: quem se associar depois de setembro de 2021, como é que vai ser contemplado com essa medida? A ação é por representatividade. Então, quando a gente distribui essa ação, a gente junta no processo, anexa ao processo uma lista de todas as pessoas, né, com os dados dessas pessoas, nome completo, informações dessas pessoas, para identificar quem são os indivíduos que estão sendo representados pela ADCAP naquela causa.
Depois da distribuição da ação, a gente não tem como colocar outros nomes. Para que seja representado, tem que ser associado e fazer parte daquele grupo, né, que está movendo aquela ação, aquela entidade que tem um CNPJ. Então, a gente entra com um CNPJ representando vários CPFs. Então, ali a gente está fazendo a distinção da pessoa jurídica que representa pessoas físicas. Quem deseja depois ser representado tem que procurar aquele CNPJ, né? Tem que procurar a ADCAP se associar. A ADCAP vai formar uma nova lista e a gente distribui uma nova causa com a mesma tese, os mesmos enfrentamentos, vinculada àquela causa original, para falar assim, olha, essa mesma demanda está representando esses outros CPFs. Então, esse critério de quando fazer, qual o número e qual que é o momento processual que ainda permite que a ADCAP entre representando novas pessoas, a gente faz né, de acordo com critérios que a gente estabelece para não ficar uma causa, mais uma e virar uma sequência de números de processo. Mas a gente toma cuidado aqui, vai administrando, o ideal é que seja, né, o quanto mais próximo da distribuição original, a gente vai completando essa lista, mas a gente pode fazer isso processualmente, é possível fazer isso em várias outras oportunidades adiante. Mas é necessário que se vincule àquele CNPJ. Então, aquele CPF tem que estar legitimado, aquele CNPJ tem que estar legitimado para representar aquele CPF, que é através da vinculação àquela associação, né? Preenchendo lá aquele cadastro e dando esses poderes para a ADCAP representar. Ok, foi muito bom, porque exatamente a prática que a ADCAP tem adotado nessas situações das nossas ações civis públicas, ações coletivas, quando nós temos sucesso e minimamente se consolida aquele resultado, que nós temos feito exatamente isso. Nós ingressamos com novas ações para incluir os novos associados, né, e se beneficiarem do mesmo bom resultado que foi colocado. Mas, infelizmente, né, a legislação hoje ela estabelece isso como uma exigência, né? Não há como um associado que ingressa na associação pós-ingresso da ação, pós-resultado daquela ação, se beneficiar daquele resultado, porque é uma condição autorizativa, né? O ingresso da ação se dá com base naqueles associados, na vontade daqueles associados que estavam na associação àquela época de ingresso da ação. Então, efetivamente, não há como beneficiar, apesar de todo o interesse, toda a vontade, boa vontade que se tenha, né, os novos associados. Mas o que se pode fazer é exatamente isso que a doutora Luísa colocou, que é exatamente a prática que a ADCAP tem adotado em várias outras situações assim semelhantes. E, se tudo correr bem, se Deus assim quiser, nós vamos ter sucesso nessa ação e vamos conseguir estender esse benefício também aos novos associados que não estarão de imediato sendo beneficiados em razão de ter ingressado pós-setembro de 2021 na associação. Eu quero completar rapidinho a sua informação, Roberval, um acréscimo que assim, hoje é pacificado pelo STJ, né, a obrigatoriedade até de ter uma ata de assembleia antes da propositura daquela ação, validando os poderes, legitimando o escritório para agir em nome da associação. Então, assim, essa cadeia ela vem sendo cada vez mais regulada de representatividade, mas não impede que novas pessoas entrem, né? E dentro do seu positivismo aí, eu falo que com 15 anos de experiência em Previdência, né, 13 aí para participante, o time aqui do Luiza Moraes Advogados nunca pegou uma causa tão favorável a participantes e tão promissora como as condições criadas, a conjuntura, né, das condições criadas para os participantes no saldamento combinado com a legislação e as regulações, as resoluções em relação ao equacionamento. Então, foi, de fato, uma combinação
que fez trazer tantas perspectivas positivas para essa demanda específica. A gente não vê isso em outros planos de equacionamento que a gente está tratando. Então, vale a pena, sim.